Ziraldo Alves Pinto passou toda a sua infância em Caratinga. É irmão do também desenhista, cartunista, jornalista e escritor Zélio Alves Pinto. É também de Ziralze Alves Pinto, seu grande irmão. Estudou 2 anos no Rio de Janeiro e voltou a Caratinga tendo concluído o módulo científico, atual ensino médio. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1957. Seu talento no desenho já se manifestava desde essa época, tendo publicado um desenho no jornal Folha de Minas com apenas 6 anos de idade. Começou a trabalhar no jornal da Folha de São Paulo em 1954 com uma coluna dedicada ao humor. Ganhou notoriedade nacional ao se estabelecer na revista O Cruzeiro em 1957 e posteriormente no Jornal do Brasil em 1963. Seus personagens, entre eles Jeremias, o Bom, a Supermãe e o Mirim, conquistaram os leitores. Em 1969, Ziraldo recebeu o Nobel Internacional do Humor, no 32º Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas, e também os prêmios Merhalger, principal premiação da imprensa livre da América Latina. Em 1980, lançou o livro Menino Maluquinho, seu maior sucesso editorial, o qual foi mais tarde adaptado na televisão e no cinema. Incansável, Ziraldo ainda hoje colabora em diversas publicações. Ziraldo concedendo autógrafos de seus livros na 20ª Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu em 2008, no Complexo do AMB, na cidade de São Paulo. A premiação de 1969 do humor, ele venceu. Prêmio de 1980, Jabuti de Literatura Infantil, O Menino Maluquinho venceu. 2004, Prêmio Hans Christian Anders, Flix venceu. 2005, Ordem do Mérito Cultural, Agradecimento Anual, venceu. 2008, Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico, venceu. 2012, Prêmio Jabuti de Literatura Infantis, O Menino do Espaço indicado polêmicas. Graciliano Ramos nasceu em Quebranculo em 27 de outubro de 1892, primeiro de 16 irmãos de uma família de classe média do sertão nordestino. Ele viveu os primeiros anos em diversas cidades do Nordeste brasileiro, como Buíque. Em 1938, publicou Vidas Secas. Em seguida, estabeleceu-se no Rio de Janeiro como inspetor federal de ensino. Em 1945, ingressou no antigo Partido Comunista do Brasil, PCB, que nos anos 60 dividiu-se em Partido Comunista Brasileiro, PCB, e Partido Comunista do Brasil, PCdoB. De orientação soviética e sob o comando de Luiz Carlos Prestes, nos anos seguintes realizaria algumas viagens a países europeus com a segunda esposa, Heloísa Medeiros Ramos, retratada no livro Viagem, 1954. Ainda em 1945, publicou A Infância, relato autobiográfico. Adoeceu gravemente em 1952, no começo de 1953. Foi internado, mas acabou falecendo em 20 de março de 1953, aos 60 anos, vítima de câncer do pulmão. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, dia 21 de junho de 1839. Ele foi um escritor brasileiro amplamente considerado como o maior nome da literatura nacional. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a mudança política no país quando a República substituiu o Império e foi um grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Sua extensa obra constitui-se de 9 romances e peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Sua obra foi de fundamental importância para escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX, e surge nos dias de hoje como de grande interesse acadêmico e público.